Olá, pessoal do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de falarmos sobre Jesus à luz da doutrina espírita. Inicialmente, para que possamos acerenar os nossos corações, para que possamos nos conectar com a espiritualidade amiga, peço a todos que possam cerrar os olhos e pensar em Jesus, o nosso doce Jesus, o nosso mestre irmão, agradecendo a oportunidade da nossa reencarnação aqui no planeta Terra, agradecendo a tudo que nós temos, pelo bem que nos cerca, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa doutrina, que tanto nos consola e que tanto nos fortalece, hoje e sempre. E com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou, vamos pedir a todos que sofrem, a todos que necessitam de uma palavra amiga, que essa prece possa chegar ao coração de cada um, da forma como cada um necessita. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Bom, agora com o coração mais em paz, né? Com o olhar um pouco mais atencioso, com mais paz, né, no nosso coração, vamos refletir um pouquinho sobre um capítulo bem interessante, ainda mais para os dias atuais, em que saber enxergar, né, o lado bom da vida, a boa parte, é realmente uma saída das nossas tristezas, das nossas dificuldades, dos obstáculos que porventura possam nos rondar e até nos acometerem muitas vezes na nossa vida. E esse capítulo que eu farei a leitura, porque é bem breve, e farei alguns comentários, está no livro Jesus no Lar, que é uma obra aí psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neo Lúcio. E o título desse capítulo é A Serva Escandalizada. É interessante, logo no título, nós observarmos a palavra serva, que traz, né, a ideia do servir, e o escândalo, que biblicamente é a pedra de tropeço, né? Quando nós observamos o mal, aquilo que faz realmente a gente tropeçar na nossa existência. Então, já fica uma dica aí nesse título, A Serva Escandalizada. Será que cada um de nós aí podemos já fazer uma reflexão ao longo da leitura dessa história? Se nós somos essa personagem, né? Se nos comportamos como servos ou servas escandalizadas ante ao mal. Então vamos lá. Eu peço a paciência e a atenção de todos que eu farei a leitura desse capítulo, que é bem breve, e farei alguns comentários sobre essa importante lição. Lembrando Jesus no Lar. Olha o convite, né? Um livro que pode ser trazido aí até para o ambiente do Evangelho no Lar, pela brevidade dos capítulos e pela importância, a forma como esses relatos trazidos por Neo Lúcio contribuem para o nosso desenvolvimento espiritual, necessário e urgente, né, para os momentos que nós estamos vivendo. Ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão,
quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome que haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procurava praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso, rogando trabalho. Foi atendida cuidadosamente por um anjo, que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar dois homens bons desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu chorosa, explicando ao ministro do Eterno que lhe não fora possível satisfazer-lhe a determinação, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. O anjo, então, mandou-a a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a emissária regressou, alegando que não lhe fora exequível o trabalho, porque a furna ocultava vários homens e mulheres seminus e lhe feriram o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, designou-a para auxiliar uma senhora agonizante, mas decorridas poucas horas a colaboradora voltou, ruborizada, ao ponto de origem, informando de que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque na antecâmara, o esposo do doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassínio para a noite próxima. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio a dois homens dementes situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornava célere, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo, porque os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura, a lhe causarem extrema repugnância. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe amparar uma jovem que se achava em perigo, mas em breve regressava a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada, em repulsiva condição moral. E assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente, cultivando a ineficiência sob variados pretextos. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-lhe serviço, dele ouviu a exortação de que se fizera merecedora. Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. Oh, e por quê? Indagou perplexa. Não mereço abeirar-me da vida mais alta? Seus olhos estão cheios de malícia, elucidou o ministro, tolerante. E para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Vou repetir essa frase. E para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Calou-se o mestre por minutos longos, depois concluiu sem afetação. Quem se demora na contemplação do mal não está em condição de fazer o bem. Quem se demora na contemplação do mal não está em condição de fazer o bem. Os circunstantes entreolharam-se, espantadiços, e a oração final do culto
doméstico foi pronunciada enquanto lá fora a lua muito alva desfazendo a treva noturna simbolizava radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Esse final, ele traz exatamente a essência dessa mensagem. Enquanto essa cena estava acontecendo, a lua muito alva estava desfazendo a treva noturna. Olha que analogia! A ideia de que o bem, apesar do mal, deve surgir, deve iluminar, deve realmente restituir. Olha aquela frase, né? Lida há pouco. O bem retifica o escândalo com amor e silêncio. Então, se eu estou, né, como serva de Jesus, trabalhando no bem, edificando o bem, como que eu posso começar essa edificação? Na forma como eu vejo as pessoas, na forma como eu vejo as situações, as circunstâncias. Quanto mais o meu olhar for um olhar iluminado, um olhar que retifica esse escândalo, maior a minha possibilidade em ajudar. E naquilo que eu não puder, de alguma forma, iluminar, que eu silencie. Olha a prudência, né, que Jesus, nessas palavras, traz. Cujo emissário é o anjo, né, o anjo de Jesus. O anjo que ali colabora para o bem divino. Ele dá essa diretriz, naquilo que você não pode retificar, que você silencie. E quantas vezes nós não nos comportamos como a serva escandalizada? Quando algum companheiro da casa espírita nos convida a frequentar determinados locais para poder ajudar, seja uma instituição, um bairro, quantas pessoas às vezes falam: ai, eu acho que eu não vou, eu estou com medo, não sei se é um bom lugar. E esquece e se perde da missão do bem, da proteção que nós temos ao realizarmos a caridade, da espiritualidade amiga que coloca as pessoas certas no lugar certo. Então, se o convite foi feito, é o momento, né, como se diz, de arregaçar as mangas, de trabalhar, de retificar esse escândalo com amor, com silêncio. Porque o olhar da serva era o olhar de quem tinha um impulso para o bem, mas ela se deixava escandalizar. Ela via as pedras de tropeço das pessoas que estavam naquela missão que ela deveria realizar. E por conta desse olhar para o escândalo, ela foi deixando a oportunidade passar. Então, quantas vezes nós também não colocamos o empecilho como algo intransponível, como se a gente não conseguisse quebrar aquela barreira a fim de realizar o bem. Então, muitas vezes, esse escândalo do nosso olhar está em relação a um familiar. Quando nós só nos escandalizamos com o mal, quando na verdade, né, depois da noite tem o dia, entre a luz e a sombra, olha o contraste da nossa existência. Então, muitas vezes a gente desconsidera, se torna indiferente a alguém por uma atitude, por um tropeço que o outro dá, quando nós também damos muito tropeços, quando nós também temos esse mal em nós, talvez transmutado em outros defeitos, em outras dificuldades, mas nós também temos. Então, a serva escandalizada, ela é parecida com muitos de nós, que temos a boa vontade de servir, mas que por qualquer probleminha, escândalo, dificuldade, nós paralisamos e não realizamos o bem. E pedimos nova oportunidade, Deus nos coloca na mesma situação e nós recuamos novamente.
Então, a prática do bem, ela ocorre onde? Onde há necessidade. Onde é mais fácil, né, a gente praticar o bem? Em férias, à beira-mar, com a conta bancária positiva, ou no dia a dia do trabalho, da dificuldade, da ansiedade, da agitação, onde é melhor? Nós vamos dizer que é no paraíso, na praia, né? Que é o mais fácil. Mas será que há necessidade da prática do bem lá? Ou no dia a dia, na lida, né, nas dificuldades, quando nós estamos ali arando realmente o campo dos nossos corações, o campo dos corações das outras pessoas, retirando a erva daninha e colocando ali sementes que façam florescer a compreensão, a tolerância. Então é necessário que esse olhar da serva escandalizada possa ser transformado em nós. E quando nós olharmos determinadas situações com muita malícia, excesso, né, de maldade, que nós analisemos, opa, será que eu estou sendo, né, como a serva escandalizada, na atitude com o bem? Então imagina, né, alguém está se afogando numa enchente. Ai, mas eu não vou entrar nessa água, é uma enchente, é uma água poluída, é uma água de chuva, e a pessoa ali está se afogando. Então, se a gente for esperar, né, a água mansinha, limpa, nós perdemos uma vida. Fazendo uma analogia, né, com o bem da nossa vida que nós temos que praticar, é exatamente isso. Não haverá um momento em paz para a prática do bem. O bem ocorre a toda hora. E a forma como nós olhamos cada situação de nossa vida determina a vida que nós levamos. Interessante esse pensamento, né? Porque é exatamente assim. Se eu olho para algo ruim que me acontece e não tento extrair dali uma lição ou pensar nesse problema como um livramento, como uma mudança de rota, como um alerta, né? Porque hoje essa mensagem da serva escandalizada a mim chegou como um alerta. Aquele alerta de fim de ano, sabe? Aquela luz vermelha piscando para poder pensar, vamos lá, o que que a gente pode extrair dessa lição e o que que a gente pode levar de ensinamento para a nossa vida, em especial para nós, né, que somos espíritas, que é essa vida espiritual, esse olhar que nós necessitamos modificar em nós. Então é necessário essa mudança de olhar, essa compreensão. E lembrando que também, logo no início da mensagem, aparece ali, né, a edificação do reino. Ela queria ser uma mensageira do reino de Deus. Mas qual é o verdadeiro mensageiro do reino de Deus? É quem edifica o reino de Deus dentro de si. Não é só falar, gente, vamos lá, Deus é bom, Jesus é nosso irmão, ele nos ajuda. Mas em que situação isso de fato é concretizado na minha vida? Quando algo ruim me acontece e eu consigo extrair algo bom. Quando coisas da minha vida são tiradas e ainda assim eu permaneço com a minha fé. Não estou dizendo que não ficaremos tristes, que não sentiremos as perdas da nossa vida, mas é que elas vão sendo ressignificadas à medida em que eu construo esse reino de Deus dentro de mim. Esse é o verdadeiro espiritismo, é aquele que entra, não aquele que sai. Ser mensageiro é levar a mensagem, mas essa mensagem, ela é marcada pelo testemunho. E o testemunho da convivência com Jesus, vocês sabem o que que é, né? É a cruz. É o momento de crucificação. Dói tudo, dói o corpo, né? Os espinhos, eles espinham a gente, né? É doloroso. Então, caminhar com Cristo é também trazer a marca desse testemunho. É essa a verdadeira mensagem. Né? Muitos dizem aí sobre a resiliência cristã. É exatamente isso. Eu vou te ajudar só na saúde? É na saúde, na doença,
na tristeza e na alegria. Esses eram os verdadeiros discípulos de Jesus. Eles trabalhavam em condições adversas. Então, a serva escandalizada, muito provavelmente, com esse alerta, ela pôde repensar as suas atitudes. Quero ser mensageiro de Deus. Quero construir esse mundo melhor. Então, comece fortalecendo esse reino de Deus dentro de si. E realmente fazendo das adversidades uma escola de aprendizado, de amor, de fé, de esperança. Bom, queria deixar essa mensagem especial para o Centro Antônio de Oliveira, a todos os frequentadores virtuais, né, atualmente do centro, desejando muita paz, muita saúde, muita fé, muita esperança, muito amor. Que Deus possa fortalecer a cada um de vocês com tudo aquilo que você necessita e tudo aquilo que você espera de um ano melhor. Que ele seja melhor de dentro para fora. Que dentro do coração de cada um possa florescer as flores mais variadas de muitas cores. A flor da fé, da esperança e do amor. Convido a todos agora a fazer uma prece final. Peço que mentalizem as pessoas que estão distantes, que nesse momento de isolamento social nós passamos, né, por essas dificuldades de nos reencontrarmos com as pessoas que amamos, que possamos pensar nessas pessoas, que possamos mentalizar um abraço a todos e em nós, em Jesus, pedindo toda a força que nós necessitamos para o nascimento de um novo ano. Então, convido a todos a fecharem os seus olhos, agradecendo por esse momento muito bom, muito reconfortante, um momento de consolo, de paz, em que sentimos a espiritualidade amiga, empenhada em nos ver bem, nos ver fortalecidos, confiantes na proteção divina, na proteção de Jesus, o nosso governador. Que Deus possa nos abençoar muito, que Deus possa nos fortalecer neste momento, que possa também trazer-nos tudo o que nós necessitamos de apoio espiritual, de bênçãos em nossa vida. Com a prece que Jesus nos ensinou, agradecemos a oportunidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Tchau, pessoal, e até a próxima. Gratidão a todos. Um grande abraço.